Boa noite, meus amigos. É com grande alegria que nós iniciamos mais uma vez aqui a nossa reunião do NEPSIEL. Hoje com um pouquinho de colegas aí faltando, cada um com suas dificuldades, mas vamos nós aqui, prosseguimos no capítulo 11 de Mateus. E antes da gente começar, o nosso amigo Neto vai fazer a prece para a gente. Neto, querido. Olá, gente, boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos, então, iniciar com a nossa prece. Neste momento, queremos agradecer ao nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos, os benfeitores espirituais que estão sempre conosco na nossa caminhada. A nossa gratidão por mais um momento em que podemos nos encontrar, estudar um pouquinho sobre o Evangelho, tentar extrair o melhor das lições que ali são apresentadas, que a gente possa ter olhos de ver, compreensão, discernimento, para que esses ensinamentos, como sempre, a gente roga, que a gente possa ter a verdadeira compreensão disso, mas não simplesmente para alimentar os nossos egos, para estar alimentando o nosso intelecto, mas especialmente, Senhor, para que a gente possa, mesmo que devagarinho, seguindo os teus passos, seguindo nessa caminhada longa, árdua, mas que a gente tenha alegria e satisfação nesse caminho. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus, né? Só um instantinho. Então, nós estamos no capítulo 11 de Mateus. E nós já vimos, né? João, ouvindo no cárcere sobre as obras de Cristo, enviou seus discípulos e, por meio deles, disse-lhes, né? Desculpa. És tu aquele que vem ou esperamos outro? Jesus, em resposta, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que ouvis e vedes. E a gente estava vendo na semana passada esse versículo aqui, o 5, que nós não terminamos. Os cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados. Então aqui a gente viu que João, na dúvida ainda, encarcerado, vamos dizer assim, naquele rigor, né? Ele chega a duvidar, porque ele ainda esperava aquele Cristo revolucionário, batalhador, né, que ia montar uma guerra ali e livrar o povo hebreu, né, daquele jugo dos romanos, e ele estava indo por um caminho que o João não estava entendendo, né, porque João esperava esse revolucionário, mas Jesus dizia: perdoe os inimigos, ame os inimigos, etc. Então, pergunta para se realmente ele era o Messias. Ele acaba tendo essa dúvida, né? Por conta do seu rigorismo, né? E a resposta de Jesus não foi assim: sou eu, fica tranquilo, pode morrer tranquilo que sou eu, né? Não é isso, não falou sou eu. Falou isso aqui que a gente vê no versículo 5, né? Cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos e pobres são evangelizados.
Nós começamos a ver isso na semana passada, e eu coloquei aqui, mais uma vez, um texto pequeno, são 2 slides, né? Do Rigonati, que só para a gente dar uma recordada, porque eu achei esse texto muito, muito, muito lindo e bem resumindo assim tudo, né? Então veja aí, ó. A resposta de Jesus é clara e positiva. Não responde eu sou. Mostra-lhe simplesmente as obras generosas que vinha realizando, como a dizer-lhe: julgai-me pelas minhas obras. Do mesmo modo, serão reconhecidos os verdadeiros seguidores de Jesus pelas suas obras. Ao discípulo, não serão as palavras que afirmarão sua qualidade de praticante do Evangelho, suas obras é que deverão testemunhar isso. Como Jesus, o discípulo sincero não deixa atrás de si uma longa esteira de palavras sonoras, porém vagas. Deixa, assim, uma semeadora substancial de amor cristão, a qual consagrou o espírito bem formado. Os cegos veem significa que a luz espiritual foi trazida à terra. Os coxos andam significa que foi ensinado à humanidade como caminhar para o reino de Deus. Os leprosos limpam-se significa que os que aceitassem o evangelho purificariam suas almas. Os surdos ouvem significa que a palavra divina estava sendo pregada aos que nunca a tinham ouvido. Os mortos ressurgem significa que a imortalidade da alma estava sendo revelada aos homens. Aos pobres, anuncia-se-lhe o evangelho. Significa que a verdadeira riqueza são os bens espirituais que Jesus ensinava como podiam ser adquiridos. E a humanidade, antes do advento de Jesus, jazia em grande pobreza espiritual. A riqueza material não se conta por ser transitória, aqui ficando quando o espírito desencarnar. Na pátria espiritual, julga-se a riqueza de uma alma pelo seu maior ou menor grau de espiritualidade que conquistou na Terra. Acho que o Neto não tinha visto esse texto, né, Neto? Eu achei muito lindo, eu achei que o Rigonati foi brilhante aí nesse texto. Impressionante, viu? Realmente certeiro. Então eu repeti aqui, porque sempre tem, né, pessoas que não viram na semana passada, tal, né? Então eu repeti. Mas a gente vê uma parte e a gente parou na questão dos surdos, porque aqui, ó, nós vimos os cegos, os coxos, os leprosos. E agora a gente, né, não deu tempo da gente ver tudo, a gente vai ver a questão dos surdos, então. Foi retirado um texto do Evangelho por Dentro, né, do Wagner Gomes da Paixão, o Espírito é Honório, né? E que ele fala sobre todos aqueles aspectos, né? E para cada um dos aspectos que ele fala, ele coloca citações. Então, nós fomos buscar as citações do texto que ele colocou lá, né? Então, aqui no caso, a gente vai ver essa questão aqui do Evolução em Dois Mundos, que está em azulzinho aqui, né? Mas vamos ler. A fixação mental num determinado tema de eleição do espírito torna-o indiferente a outros assuntos, se o que determina isso são a paixão e o vício de comportamento. Se no plano físico os surdos geralmente espiam dramas pretéritos como consequência de desatinos e corrupção do centro auditivo, os surdos espirituais são os alienados das obsessões, como, por exemplo, os que apenas ouvem a própria revolta, sem abrir espaço para vozes ou para os argumentos do amor e do perdão. Há vinculação efetiva entre ver, ouvir e falar, pois a mente, em fluxo harmonioso, emite e recolhe, definindo captação da luz
e da sua fixação através das obras. Então, alguém quer comentar alguma coisinha aí? Antes da gente prosseguir, a gente vai ver essa citação aqui do Evolução em Dois Mundos. Ele se refere, eu acredito, à fixação de ideias, né? A fixação na paixão, no vício ali, e que, como ele fala aqui né? Como, por exemplo, os que ouvem apenas a própria revolta, sem abrir espaço para vozes. Quantas vezes, né, a gente já, acredito que já presenciamos pessoas que estão muito nervosas por alguma razão. A Nilceia pode até ajudar a gente aí. Pessoas que estão muito nervosas, muito revoltadas mesmo com alguma situação. Se você conversa com ela, às vezes mas ela só fala daquilo, daquela ideia que não sai da cabeça dela, e você tenta colocar alguma coisa, tenta amenizar aquela situação, mas a pessoa está tão fechada naquilo que ela não ouve nada, ela não recebe nada, né? E, então, eu acredito que seja essa condição aí, que a gente às vezes presencia a pessoa num estado de, né, nervosa ou revoltada com alguma coisa, ela realmente não, ela se fecha para algumas coisas. Eu vejo que não é só na revolta, Valdete, porque vamos tentar analisar os normais, né? As pessoas como nós. Por que a gente às vezes não ouve o que o outro quer falar? Porque aquilo vai machucar e vai obrigar a gente a mudar um ponto de vista. Então, esse ficar indiferente a outros assuntos é uma defesa muito grande da mente humana. É ficar intocável e não exigir de si mesmo a tal da reforma íntima, né? Que é o olhar para dentro. Então, esses que não ouvem são os que não se permitem ouvir, porque aí vai ser obrigado a fazer alguma coisa. Então, se acomoda no erro, e é melhor ficar no erro do que se esforçar. Aí entra o orgulho, entra a vaidade, né? Entra a soberba de se mostrar perante os outros que realmente não estavam num caminho legal, num pensamento correto. Não é só no sentido de ficar preso, às vezes até por obsessões, né? Ou por problemas espirituais. É não querer mostrar que estava errado. Então, finge para os outros uma coisa e para ele mais ainda. Também tem esse lado psicológico, né, da história. Não deixa de ser um vício comportamental, porque é um vício mental, né? Muito acredita legal. muito em si mesmo e não abre mão da ideia nova. E, às vezes, até dentro da doutrina espírita a gente vê isso, né? Aqueles conceitos mais antigos, que quando você vê palestrantes hoje mostrando, mesmo dentro dessa área científica aí, né, que nós temos muitos, o doutor Décio e outros tantos, quando eles trazem coisa muito nova, qual é a primeira reação? De negar, né? Então, de não acreditar. Então, eu acho que é meio que esse surdo, né? É o meu ponto de vista. Mas muito bom, Nilceia, maravilha. Eu acho que você está coberta de razão. Foi maravilhosa a sua colocação aí. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Neto? Eu acho que é como, mesmo a pessoa entendendo que tendo a compreensão de que aquilo que ela está vivendo não é muito, como que eu diria, uma realidade, mas ela prefere continuar nessa linha de fuga, né, da realidade, né, exatamente por conta do novo, porque o novo, como a Nilceia colocou, o novo assusta, né, em dado momento o novo assusta.
novas experiências, a gente fica, de certo modo, receoso, né? E aí, nesse campo espiritual, que tem eu acho que isso é pacificado, que o conhecimento que nós temos, apesar de todas as obras, ainda é muito limitado, né? A nossa própria compreensão, o entendimento do conhecimento humano mesmo, a gente tem esse conhecimento limitado, nós individualmente falando. Então, quando surgem ideias novas, a primeira ação, acho que algo instintivo até da gente é ali se retrair um pouco e querer negar, né? Mas a gente sabe que a doutrina é uma doutrina progressista, né? Uma doutrina de evolução, de progresso, de desenvolvimento. E muitas coisas surgirão, né? E um dia nós teremos ouvidos de ouvir, né? Que, como Cristo pede que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Acho que a gente terá, sim. E a gente pode começar a praticar isso já, não que a gente tenha que aceitar toda e qualquer ideia nova, né? A gente, claro, não é isso. Mas a gente, analisando os fatos, baseado de acordo com as orientações que a gente já tenha sobre os ensinamentos da doutrina, eu acho que a gente pode, sim, aos poucos, ir se abrindo para isso, para essas situações novas que estejam de acordo com os postulados, né? Sim. Não com o que o Evangelho nos apresenta, e não algo assim totalmente surreal, enfim, que Claro. esteja fora dos princípios, né? Aí a gente tem que realmente ter o cuidado, frear realmente para não entrar em aventuras, né? Mas no mais é como a Nilce colocou mesmo, assim, essa fuga da realidade a gente sempre, vez por outra, a gente tá adentrando nela, que é mais cômodo até. Muito bom mesmo. Como você bem lembrou, né? É lógico que a gente tem que estar atento às novidades, né? Porque tem muita coisa surgindo também que a gente tem que ter aquele bom senso, né? De Kardec, tem que ter a fé raciocinada, e o que vai, como disse Emmanuel para o Chico, né? Se eu não estiver seguindo Kardec e Jesus, você me abandona e fique com Kardec e Jesus, né? Então, se Emmanuel falou isso para o Chico, a gente também tem que ter esse cuidado, né? Mas, muito bom, a fala dos dois aí foi sensacional. Então, vamos ver essa evolução em dois mundos que ele cita aqui, que é o mecanismo do monoideísmo. Ó, é a primeira parte, capítulo 16. Mecanismo do monoideísmo. Em vista disso, se a criatura encarnada pode cair em amnésia ou afasia pela oclusão dos núcleos da memória ou da fala, sem desequilíbrio integral da inteligência, a criatura desencarnada pode arrojar-se a frustrações semelhantes sem perturbação total do pensamento, enquanto se lhe mantenha a distonia. Acho que a Nilce vai ter que socorrer a gente para entender melhor esse texto. Vamos prosseguir aqui um pouquinho. Segundo o critério idêntico, se a habilidade de um homem para manobrar determinado idioma pode cessar numa das subdivisões do núcleo da fala, no córtex, persistindo a habilidade para lidar com idiomas outros, assim também o núcleo da visão profunda no centro coronário pode sofrer disfunção específica pela qual um espírito desencarnado contemplará tão somente por tempo equivalente à conturbação em que se encontre os quadros terríficos que lhe digam respeito às culpas contraídas, sem capacidade para observar paisagens de outra espécie. Escutará exclusivamente vozes acusadoras que lhe testemunham os compromissos inconfessáveis, sem possibilidade de ouvir quaisquer outros valores sônicos.
tanto quanto poderá recordar apenas acontecimentos que se lhe refiram aos padecimentos morais, com absoluto ouvido de fatos outros, até mesmo daqueles que se relacionem com a sua personalidade. Motivo pelo qual se fazem tão raros os processos de perfeita identificação individual na generalidade das comunicações mediúnicas com entidades dementadas ou sofredoras, comumente estacionárias no monoideísmo, que as isola em tipos exclusivos de recordação ou emoção. De vez que nessas condições o pensamento contínuo se lhe flui na mente, em circuito viciado sobre si mesmo, age coagulando ou materializando pesadelos fantásticos em conexão com as lembranças que albergam. E esses pesadelos não são realmente meras criações abstratas, porquanto em fluxo constante, as imagens repetidas, formadas pelas partículas vivas de matéria mental, se articulam em quadros que obedecem também à vitalidade mais ou menos longa do pensamento, justapondo-se às criaturas desencarnadas que lhes dão a forma e que, congregando criações do mesmo teor de outros espíritos afins, estabelecem por associações espontâneas os painéis apavorantes em que a consciência culpada expia, por tempo justo, as consequências dos crimes a que se empenhou, prejudicando a harmonia das leis divinas e conturbando concomitantemente a si mesma. Ufa! Esse primeiro parágrafo aqui, Nilce, não entendi nada. Na verdade, o texto, assim, me parece muito óbvio, porque ele faz uma... É assim, ó, ele faz uma comparação entre o corpo físico, biológico, né, das pessoas e o corpo mental. Aquele que não consegue ter... Vamos supor, eu tenho a mente saudável, não tenho amnésia, não tenho problema de fala, eu não tenho problema na articulação da palavra, não tenho problema de distonia, que é um problema assim, de pessoas que ficam sem muita mobilidade, né, mais apática, mas eu posso ter na minha mente espiritual tudo isso aí. O meu corpo, não. Aí ele continua falando que também aquele que tem o problema na visão, né? Olha aqui, ó. Às vezes o centro da visão dele, fisicamente, está perfeito, mas ele fica enxergando na monoideia, quer dizer, naquela ideia que ficou guardada na mente espiritual, aquele ato passado, ou seja, um ato com culpa, ou seja, um ato com remorso, né? Alguma coisa assim. E ele fala a mesma coisa do ouvido, né? Então, ele tem a fala, a audição e a visão. Ele traz os 3 órgãos de comunicação com o externo, que mesmo o corpo estando saudável, aquela pessoa não consegue se manter saudável, porque ela fica naquela ideia repetitiva de alguma coisa do passado, que prejudica, né? Ó, você está vendo? Ó, consequência de crimes ou alguma coisa assim que prejudicou uma lei divina. Então, ele vem com a própria mente condenando. É por isso que fala que a nossa consciência, na nossa consciência está a lei. Né? Onde está gravada a lei? Na nossa consciência. Eu entendi o texto assim. Muito obrigado, Nilce. Não foi ótimo, Neto? Uma coisa, um detalhe aqui que eu achei, olha, que ele fica nessa condição aí por tempo justo. Quer dizer, fica, na verdade, enquanto ele... Tempo justo em termos de justiça divina, né? Cada um tem o tempo necessário dele, porque senão ele não desperta. Não adianta, eu penso assim também, não adianta vir um mentor e tentar tirar ele daquilo, porque o despertar tem que ser único. Por isso que a porta é estreita, não é?
É um só. É a gente que tem que despertar. É o tempo de cada um, realmente, né? E aí as doenças da alma hoje, dentro até da psicologia, a gente vê como muito mais agravantes do que as doenças físicas. A depressão é uma causa, né? A síndrome do pânico, a ansiedade. Está tudo ligado a esse problema de fixação mental numa ideia fixa. Pode falar, né? Sobre isso, interessante, hoje no atendimento fraterno, uma experiência prática, né, que talvez case com isso aqui, a questão da monoideia, né? Uma pessoa lá que eu atendi está vivendo um momento de separação, casal, né? E os filhos adolescentes estão uma relação meio difícil para os filhos e para o próprio casal, né? E essa pessoa, ela conhece a doutrina, né? Ela é pessoa espírita, e essa pessoa, ainda assim, mesmo tendo esse entendimento, essa compreensão dessas influências que podem trazer e ela ficar com a mente voltada só para o problema que está sendo vivido agora, que seria uma associação mental só nas coisas que dizem respeito à dificuldade que horas eles vivem, né? Então ele resolveu procurar assistência, né? Procurar a assistência espiritual, apesar, como essa pessoa bem colocou, que tem a consciência das influências que pode sofrer, mas que ao mesmo tempo a pessoa não tem a força suficiente para superar aquilo sem ter esse amparo espiritual, né? Então, se ele não reconhece isso, se a pessoa não reconhece isso, qualquer que seja a circunstância, ela acaba adentrando nesse processo de alimentar o seu pensamento só com ideias que dizem respeito ao problema que ela está vivendo, né? Então, ela só consegue enxergar aquilo, ela não consegue enxergar o que está fora. E aí você acaba adentrando no processo, aí vem a depressão, como a Nilceia, que compreende muito melhor que a gente, né? Tem um conhecimento muito aprofundado, mais aprofundado a respeito disso, mas é aí que reside a grande questão, né? Porque o processo depressivo, muito provavelmente, vem daí porque você não consegue enxergar nada além daquilo. Nada. Não consegue ver saída, só consegue enxergar o problema. E aí você vai entrando cada vez mais no fosso, no buraco, cada vez mais nesse caminho que tem volta, claro, né? Mas se a gente fosse falar de uma única experiência carnal, para alguns não tem volta, né? Porque acabam tomando decisões mais duras, né? Mais complicadas, como o suicídio, por exemplo. Mas se nós não tivermos esse amparo, né, essa proteção, e se a gente não buscar isso, se a gente não tiver essa compreensão de que necessita reconhecer as nossas próprias fragilidades, a gente se perde pelo caminho mesmo, né? E como a Nilceia colocou muito, muito bem para nós, né, em poucas palavras, ela esclareceu o texto para a gente de um modo brilhante. É isso, se a gente se deixar levar, porque é um vício, né? Acaba se tornando um vício também, um vício moral. Se a gente acaba se deixando levar por isso, o caminho de retorno é mais árduo, é mais delicado, é mais pedregoso, digamos assim. Mas é de uma riqueza impressionante. O linguajar é muito rebuscado, né, do texto. Aí a gente precisa, nós outros, de um esclarecimento maior nesse sentido para poder entender o que está posto, né? Mas era isso. Outro, muito bom, Neto, muito bom mesmo. Outra coisa que eu achei interessante aqui, ó, nesse oitavo, aqui, esses pesadelos não são realmente meras criações abstratas. Portanto, em fluxo constante, como você falou, né, as imagens repetidas, achei interessante isso aqui, ó, formadas pelas partículas vivas de matéria mental, né?
A gente pensa na mente, no pensamento, e ele fala aqui de partículas vivas na matéria mental, que se Mas ativam. é nesses livros do André Luiz que a gente aprende que o pensamento realmente é uma molécula atômica, né? É Ela matéria. é matéria, nem sei se eu me expressei bem, mas que o pensamento tem energia e que ele realmente ele vive em nós de uma maneira muito intensa. E tudo esse fluxo e refluxo do pensamento, se a gente não se policiar, a gente acaba ficando com as ideias errôneas muito mais do que com as ideias corretas. Porque na ideia errônea, a gente não vai se culpar, a gente culpa o outro, né? E toda depressão inicia por uma falha nossa, porque a gente errou e não quer reconhecer o erro. Eu vejo muito isso em consultório. Então, entra num quadro profundo porque não reconhece que a primeira bola do jogo foi dada por ela mesma, entendeu? Então, Olha que coisa, fica né? nessa partícula da mente voltando como um veneno dentro dela mesma, até que descobre. E aí que eu gosto muito da Joana de Ângeles, que ela fala para nós assim: toda vez que a depressão se instala, você precisa ir mais fundo ainda nela, para descobrir que o erro estava ali com você e você não quis enxergar. Então, aquilo afunda cada vez mais. A hora que você descobre, pronto. Parece que o auto-perdão acontece aí também, né? É interessante essa parte do pensamento. Ele realmente é muito... André Luiz, nesse livro aí, ele explica bastante, né, para a gente disso. É muito bom. Muito Só, bom, meninos. Lu? eu queria só fazer um adendo em tudo isso que vocês falaram. Excelente a interpretação da Nilceia. Esse livro do André Luiz é muito complicado, É. mas eu só pensando um pouco da parte biológica, se a gente for pensar no pensamento, né, ou talvez tudo que nós vamos fazer em termos de cérebro, vamos falar, né? Primeiro a gente pensa, né? Eu vou falar tal coisa, sei lá. Primeiro a gente pensa em coisa de milissegundo. E as sinapses que são feitas entre o cérebro, os neurônios e todos os tecidos são impulsos elétricos, né? São impulsos de elétrons, né? E elétron é uma partícula subatômica, né? Então, pensamento é matéria, né? É bem interessante pensar nisso. Se, são- se, Legal. são- se é um impulso elétrico, né, que vai, despolarização da membrana, blá, 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 tudo isso também essa despolarização da membrana dos neurônios, para dar esse impulso elétrico, moléculas de sódio, de potássio, de cloro que saem, que entra, que é matéria, né? Então, pensamento é matéria. Então, biologicamente, é matéria. Maravilha. Maravilha, pô. Tá perfeito. É, Ela explicou muito bem. é isso aí. Prossigamos? Vamos lá para os mortos, que são erguidos, do mesmo capítulo do mesmo livro, tá? A morte, como negação da vida, em seus fundamentos legítimos, é a perfeita imagem da expiação, quando todos os investimentos da providência em favor da criatura são dilapidados ou ignorados por ela mesma. A misericórdia divina se patenteia no próprio mecanismo reencarnatório que permite, pelo livre-arbítrio pertinente à evolução de cada um, suas eleições e descobertas até a saturação, tempo de colheita. E quando o indivíduo cai em si, tornando-se humilde e reverente por efeito do próprio despertar na dor, então clama por misericórdia e levanta-se da morte moral em sublime ressurreição. E aí?
Será que eu entendi o texto? Aí vocês vão me ajudar. Esses mortos que são erguidos são os nossos espíritos quando reencarnam e que a gente vai ter pela, pela lei, né? Oportunidade de resgatar o passado, então, pela expiação. Então, eu redimo minhas culpas nessa existência. Então, eu, Nilceia, sou uma morta erguida, né? Porque eu estou tendo a possibilidade de retomar a vida para corrigir. Então, Nilce, eu acho assim, que se você pensar que os mortos são erguidos no sentido da reencarnação, eu acho que não só pode, acho que a gente pode até pensar nesse aspecto, né? Porque quando você reencarna, você tinha muitas coisas que você tinha que refazer, rever, sublimar. Então, você está voltando à vida para consertar, vamos dizer assim, entre aspas, né, muitas coisas, né? Mas aqui, eu tenho a impressão que ele está falando de uma condição espiritual que você possa ter, encarnada ou desencarnada, na verdade, né? Porque, olha, a morte como... Só nesse primeiro parágrafo aqui, eu vou ler de novo, ó, como negação da vida em seus fundamentos legítimos. É a perfeita imagem da expiação. Por quê? Porque todos os investimentos da providência em favor da criatura são dilapidados ou ignorados por ela mesma. Tá. Então, tem muito a ver com tudo que você estava falando até da questão anterior dos surtos. Não é? Muita coisa que nos é ofertada, entre aspas, vamos dizer assim, a gente ignora, a gente desperdiça as oportunidades. Só na questão do perder tempo, né, com banalidades, você tá ignorando, né? Em vez de você estar aqui no NEP, por exemplo, você vai assistir novela. É uma brincadeira, mas é bem por aí. Existem diversas oportunidades que nos são ofertadas e a gente tem que estar desperto, vamos dizer assim, para perceber essas oportunidades, para perceber esses momentos que são presentes divinos, né? A graça divina atuando para nós, né? Porque aquela condição de graça que a gente... o que é graça divina? A graça não é uma coisa que você recebe porque você merece. A graça divina é mais uma coisa que você recebe porque você precisa, né? Então, às vezes, uma enfermidade é uma graça, porque faz você refletir sobre algumas coisas, né? Sobre o que você estava fazendo com o teu corpo, o que você estava fazendo com a sua vida, né? Um acontecimento qualquer aí, como você falou, né? Às vezes a depressão ela é causada por uma questão que eu mesma provoquei, não é isso? Então, se você, quando você percebe que naquilo que você provocou, você desperdiçou alguma condição, porque se você não tivesse feito aquilo, você teria aproveitado melhor o seu tempo, a sua condição espiritual, tudo, não é isso? Então, eu vejo esses mortos erguidos no sentido de você despertar para uma outra condição, despertar para uma outra para uma outra direção na tua vida, vamos dizer assim. É assim que eu enxergo. Sim. A gente está muito perdido, né, nos enganos que a vida nos encaminha, né, nos apresenta. A gente acaba que se deixando levar o entendimento, uma coisa que é muito comum as pessoas falarem, a gente precisa aproveitar a vida, né? Quando, na verdade, esse aproveitar a vida no sentido que se coloca dos prazeres, né? Você, na verdade, está perdendo a vida, você está caminhando para a morte ali, né? E aí, quando a virada da chave, a virada de chave, que eu acho que é aí que está a questão
os mortos são erguidos, né? Quando eu desperto, quando eu compreendo que os descaminhos em que eu estava andando, em que eu estava mais interessado, mais preocupado com isso, e quando há essa virada de chave, que eu compreendo uma outra dimensão, uma outra realidade, aí é como se eu tivesse sido reerguido dos mortos, os chamados mortos-vivos, né? Que a gente está vivo, mas ao mesmo tempo está morto para os conhecimentos espirituais, para as realidades do espírito, né? Porque a nossa preocupação maior é em atender às nossas necessidades, os vícios, especialmente os vícios morais, né? Que ainda é muito comum na nossa humanidade, né? Então, e que nenhum de nós está, inclusive, posso falar isso por mim, né? Tá isento de ter mesmo com a compreensão que a doutrina já me traz hoje, que o Evangelho me traz, mas eu tenho que estar me burilando a cada dia, né? Para que eu não cometa os mesmos erros que já foram cometidos no passado, né? Então, esse cuidado ele tem que estar constante. Então, eu acho que é nesse momento dessa virada de chave que esses mortos são erguidos, né? Que a gente é o despertar, na minha compreensão, no meu modo de ver. São as tentações que se refere, Neto? Também, né? Isso. Mas, viu, Nilce, não se descarta a condição da reencarnação, que é o que ele trata aqui no segundo parágrafo, né? Ó, Se não fosse a reencarnação, a gente É. nunca poderia se exatamente. crescer, né? É como se Deus tolhesse toda a possibilidade de um dia a gente merecer um mundo feliz, né? Sim, Um mundo ditoso. então, porque esse morto espiritual, como a gente falou, ele tanto pode estar encarnado como pode estar desencarnado, né? A gente está morto espiritualmente aqui, encarnado, mas do lado de lá também, isolado, fechado, sem, né, como o Neto colocou aí, sem abertura para trabalhar as questões morais, né? Mais voltado às questões espirituais, às questões materiais, né? Tudo bem? Vamos ler o que ele fala aqui? Será que a gente vai entender um pouco melhor esse? A Nilceia tem que ficar de plantão aí. Vamos lá, vamos ver. Zonas purgatoriais. É o mesmo capítulo. Obliterados os núcleos energéticos da alma, capazes de conduzi-la às sensações de euforia e elevação, entendimento e beleza, precipita-se a mente pelo excesso da taxa de remorso nos fulcros da memória, na dor do arrependimento, a que se encarcera por automatismo, conforme os princípios da responsabilidade a se delinearem no ser. Quer dizer, ele pode estar morto também na culpa, né? No remorso, né? Pelo menos é isso que eu entendi aqui. Depois a Nilceia me esclarece melhor aí. Plasmando com os seus próprios pensamentos as telas temporárias, mas por vezes de longuíssima duração, em que contempla incessantemente por reflexão mecânica o fruto amargo de suas próprias obras. É o meia-culpa mesmo, né? Até que esgote os resíduos das culpas esposadas ou receba a caridosa intervenção dos agentes do amor divino que habitualmente lhe oferecem o preparo adequado para a reencarnação necessária, Nilce, para a reencarnação necessária, pela qual retornará ao aprendizado prático das lições em que faliu. É o que você falou. É dessa forma que os suicidas, como agravantes à frente do plano espiritual, como também os delinquentes de variada categoria, padecem por largo tempo a influência constante das aflitivas criações mentais deles mesmos, a elas aprisionados pela fixação monoideica de certos núcleos do corpo espiritual, em detrimento de outros que se mantêm malbaratados e oclusos. E porque o pensamento é força criativa e aglutinante na criatura consciente em plena criação,
as imagens plasmadas pelo mal, à custa da energia inestancável que lhe constitui atributo inalienável e imanente, servem para servem para a formação das paisagens regenerativas em que a alma, alucinada pelos próprios remorsos, é detida em sua marcha, ilhando-se nas consequências dos próprios delitos. Em lugares que, retendo a associação de centenas e milhares de transviados, se transformam em verdadeiros continentes de angústia, filtros de aflição e de dor, em que a loucura ou a crueldade, juguladas pelo sofrimento que geram para si mesmas, se rendem lentamente ao raciocínio equilibrado para a readmissão indispensável ao trabalho remissor. Comentários? Eu imediatamente pensei no nosso lar. Bom, é o André Luiz, né, que está falando, onde ele teve muito tempo, né, no umbral, e o Clarencio estava ali do lado dele e ele nunca viu o Clarencio, né? É. Então, e ele estava aí bem, e realmente, por mais que ele achava que ele não tinha feito nada, tudo isso é a vibração, a sua vibração que te leva, né? Que te atrai para onde você deve ir, né? Então você lendo e eu pensando aí no livro, né, e na descrição que ele mesmo faz do umbral e dos 8 anos que ele teve, né? E também lembrando de que quando ele saiu e ele foi depois visitar a família dele, imediatamente ele foi arrastado para o umbral por uma coisa de vibração, né? Foi sua própria mente todos aqueles sentimentos alborotados que levou ele imediatamente de volta para o umbral, né? Então é realmente potente isso, né, da mente da gente. Nem fale, Luciana. Boa lembrança. Eu lembrei também daqueles livros, dos 3 livros da Ivone Pereira, que ela comenta sobre o suicídio, né? Que é a história dela, né? Quantos anos ela não ficou se vendo naquilo, e mesmo aqueles outros que compartilharam aquelas 3 existências com ela, que também haviam se suicidado, eles ficaram também de 8 a 10 anos. Então, dá para entender por que ele fala aí que a mente fica eufórica, né? Porque é uma coisa, assim, gritante dentro dele. Logo, acho que nos primeiros parágrafos lá, quer ver, ó? Aqui, né? Essa energia é tamanha que dá uma euforia. Eles ficam anos, de 8 a 10 anos, pensando naquilo, e lentamente, aí ele conclui lá no fim, né, que é muito lentamente que eles saem, olha lá, se rendem a um raciocínio equilibrado, porque a euforia daquele momento continua numa energia, como ela falou, a nossa amiga Luciana, aí no pensamento, né, com essa onda elétrica, é como se fosse uma corrente elétrica intensa. Nossa, ao mesmo tempo que é bonito, é triste demais, né, a gente ver, não é? Porque Verdade. se o pensamento, então, desses mentores pelo lado do bem, olha que alegria que eles devem sentir, né? Nessa euforia mental, então, da prática do bem, do ir, do socorrer. E a gente ainda está muito preso ao erro, né? Então, nosso sofrimento é crucial, né? É triste. Muito legal, Nilce, muito legal. Mais alguma coisa? A gente pode passar aqui para frente. Podemos passar? E o último trecho, pobres são evangelizados. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, item 4, descreve que a Terra pertence à categoria de mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tanta miséria.
E Jesus assinalara, pois sempre tendes os pobres convosco. A riqueza do mundo se encontra em Jesus, o modelo de perfeição, acho que é aqui, viu? A que se pode aspirar na terra, por decorrência, o seu evangelho é o roteiro definitivo para a nossa plenitude em Deus. Quando ele fala aqui, né, do planeta de provas e expiação, né, por que nós estamos nessa condição ainda? Porque nós ainda não adquirimos as verdadeiras riquezas, né? Então, nós somos pobres ainda, não é? Porque quando ele fala pobres são evangelizados, é que ele tá deixando de ser pobre. Mas qual é a riqueza que ele está adquirindo? É o evangelho, né? É o evangelho. Porque ele fala que, pois sempre tereis pobres conosco, quer ver? Pois sempre tereis pobres conosco, convosco, mas a mim não tendes sempre. Ele fala isso para quando a Maria tá, Maria ou Marta, não me lembro, tá lavando os pés dele lá e alguém e o Judas critica, né? Mas ela tá desperdiçando esse óleo que é tão caro, ela podia vender no mercado, né? E ele fala isso. Deixa ela fazer isso, porque os pobres vão existir sempre, mas Jesus não vai estar sempre com eles, né? Então é interessante a gente pensar, porque quando fala em pobres são evangelizados, além do consolo, obviamente, que eles estão recebendo, né? Mas eles estão recebendo uma riqueza, né? Que a gente se esquece, né? Eu pensei com essa frase, assim, os pecadores são evangelizados, lembrando que pecado é todo aquilo que é erro, né? Eu peco quando eu erro, eu errei, mas não é que é um erro a ponto de me escravizar no erro, é um erro que me leva na evangelização, se eu quiser. Então, nós estaríamos tendo a oportunidade de, através dos nossos erros no planeta de expiação e prova, de sermos evangelizados para merecermos uma nova oportunidade, né? Pensei um pouco nisso. Sim. Aqui, a riqueza do mundo se encontra em Jesus, o modelo de perfeição a que se pode aspirar na Terra. Ele cita aqui o capítulo 3, né, item 4 do Evangelho, né, que está aqui. Nos mundos intermediários misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, de expiação e provas, onde domina o mal, regeneração, nos quais a alma ainda tem o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, e mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e prova, razão pela qual aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então, a riqueza que nós temos que adquirir, o que é? O conhecimento, é o evangelho,
é se evangelizar. Se evangelizar. Como ele fala aqui, né? A riqueza do mundo se encontra em Jesus, o modelo de perfeição que a gente pode aspirar. E ele fala isso a todo instante, né? Eu sou a luz do mundo, iluminando aqui, dando luz aos cegos lá, né? Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Pois eu saí de Deus e conduzo a ele, já que não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor entrega a sua vida pelas suas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna. Nunca mais, por todo sempre, elas perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E quem me contempla, contempla a quem me enviou. É isso, meus amigos, que eu tinha reservado para o... Se Jesus veio falar do amor, que seria a lei, né? Que Deus é amor, realmente a riqueza é o amor, né? Todas essas frases aí que você colocou remetem a pensar nesse amor de Deus por nós também. Então, Sim. Qual que é a riqueza? É o amor. E Jesus é a prova de que é possível isso, né? Para nós. A riqueza é o amor, e o amor é Jesus. Uhum. Certo, meus amigos? Mais alguma colocação? Hoje a gente até poderia prosseguir, mas como estamos poucos, eu acho que a gente para aqui e na próxima semana a gente prossegue. Certo? Tudo bem? Tem mais algum comentário que vocês queiram fazer? Não? Então, fim. Como o Neto fez a prece inicial, eu vou pedir a Luciana ou a Nilceia para fazer a final. Vocês vão tirar para o ímpar? O que vocês vão fazer? Eu vou deixar a Nilceia, tá? Tá bom. Ela tá inspirada hoje, né, Lu? Tá. Muito bem, então. Querido mestre, agradecemos a oportunidade da reunião de hoje, do nosso encontro fraterno, onde tantas lições importantes chegaram aos nossos corações. Agradecemos a Deus imensamente o dom da vida, esta reencarnação de podermos lutar contra nós mesmos e irmos com mais serenidade e harmonia ao equilíbrio do amor que o Senhor nos oferece. Obrigada a todas as oportunidades da vida que possam trazer para nós o enriquecimento do nosso espírito e que um dia possamos habitar os mundos melhores, cientes que a responsabilidade da nossa transformação cabe a nós mesmos, mas pedimos que a bondade de Deus nos ajude e nos oriente para que possamos trilhar essa jornada com os bons mentores espirituais que nos auxiliarão e nesse empenho conseguiremos um dia sermos mais felizes do que hoje. Assim seja. Graças a Deus. Então, interrompendo aqui. Obrigado, gente. Foi muito bom. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Eu estava reduzido, mas estava ótimo. Beijo para vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, obrigada, viu? Obrigada, Neto.
Tchau, minha amiga. Tchau, querido. Vai com Deus.